moçada, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar início a mais uma aula de física. Lembrando a vocês que esse é um canal misto, temos conteúdos de física, conteúdos jurídicos. Nessa aula aqui a gente vai dar continuidade à aula de eletrostática, aquela aula 01 de lei de Coulomb. Vamos falar agora, vamos fazer questões de aprofundamento. Eu vou resolver aqui umas 3 questões que serão envolvendo a lei de Coulomb, porém com nível melhor de aprofundamento, envolvendo vetores. São questões um pouco melhores, mais divertidas, mais legais. Mas não se esqueça de uma coisa muito importante. Se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o seu like. E assim para assistir essa aula aqui, você tem que assistir a aula 1. Eu vou deixar o link da aula aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aí vocês clicam lá. Quem não assistiu ainda a aula 1, assiste. Quem já assistiu e ficou com alguma dúvida, assista novamente. E a gente vai começar. Eu vou ler para vocês a questão 01 e a partir dela a gente vem resolvendo aqui no quadro. Valeu? Vamos jogar. Então, pessoal, essa é a minha questão 1. Nessa questão 1 ele fala o seguinte: 3 cargas A e B colocadas numa mesma reta, tendo os valores 3 microcoulombs, 4 microcoulombs e menos 6 microcoulombs, respectivamente. Né? No caso, ele quer dizer que está na ordem A, B e C, que A vale o valor. Tanto que está na figura, eu coloquei uma figura aí. Lembrando, gente, que essa figura aí ela poderia não existir. Nesse caso, ele fala conforme a figura, está bem explicadinho a questão. E aí ele quer saber qual é a força resultante sobre a carga B e sobre a carga C. Ele está procurando 2 coisas na questão. Então a gente vai colocar aqui, botar a figura aqui no quadro aqui, vamos dar uma analisada direitinho e começar a questão. Valeu, gente? Eu tenho 3 cargas, ele falou 3 cargas A, B e C, ele falou lá respectivamente. Então deu o valor das cargas colocadas numa reta, e ele quer saber, ele pediu 2 coisas nessa questão. Ele quer saber a força resultante sobre a carga B e sobre a carga C. Então ele pediu 2 coisas. A gente vai resolver a questão 2 vezes. Primeiro eu quero saber a resultante sobre a carga B. Naquela questão que nós fizemos lá naquela aula 1, que eu falei para vocês que está lá na descrição, eu tinha apenas 2 cargas. As 2 interagiam e nós achamos uma força de interação. Que essa força tanto era como a carga 1 como a carga 2. Beleza. Aqui nós temos um caso diferente. Eu tenho 3 cargas. Todas essas cargas, elas interagem entre si. Tanto a carga A exerce uma força na carga B, a carga B exerce força na carga A carga C exerce força na carga A, na carga B. Ou seja, todas elas exercem força na carga C, tanto a carga A como a carga B. Porém, gente, ele pediu 2 coisas na questão. Ele quer saber qual é a força resultante. Quando a gente fala resultante, vem de resultado, não é isso? De somatório. Eu vou fazer um bloco de aulas só de vetores, para os alunos que têm dificuldade na parte vetorial, que é importante, gente. Você não vai conseguir entender física sem entender o que são os vetores. Eu disse lá naquela aula 1 que vetores são grandezas que dependem de módulo, direção e sentido. Mas a gente vai fazer uma aula mais específica disso aí. Então, ele quer saber o resultado dessas forças sobre a carga B e sobre a carga C. Se liga nisso aí. Então vamos lá. Eu vou analisar primeiro sobre a carga B. Ou seja, a minha carga A exerce uma força sobre a carga B, assim como a carga C também exerce uma força sobre a carga B. Então, bora ver, gente? Eu falei para vocês o seguinte: cargas de sinais iguais exercem uma força de repulsão, carga de sinais opostos exerce uma força de atração. E eu disse também a vocês que eu não preciso colocar o sinal na hora de achar o módulo da força. Aplicando a lei de Coulomb, a gente não vai botar o sinal. E o sinal da carga vai servir para quê? O sinal dessa carga, ele apenas vai indicar se eu tenho uma força de atração ou repulsão. E agora vocês vão ver para que serve. Por exemplo, a minha carga A e a carga B, as duas são positivas. Se elas são positivas, tem sinais iguais. Então eu sei, gente, que a força que B exerce uma força sobre A. Mas isso não me interessa nessa questão. O que vai me interessar é a força que A exerce sobre B. E a força que A exerce sobre B, por elas terem sinais iguais, é uma força de atração ou repulsão? De repulsão. Se é uma força de repulsão, vai estar apontando para o lado direito. Tremedeira danada, ó. O negócio torto, mas tudo bem.
Então a força de A sobre B é uma força de repulsão, que vai estar nesse caso apontando para a direita. Beleza. Agora observe, gente, o seguinte. A carga C, ela não tem sinal positivo, ela tem sinal negativo. Se ela tem sinal negativo, a força e a carga B tem sinal positivo, a força que elas exercem entre si é uma força de atração ou repulsão? De atração. Isso logo quer dizer que a carga C vai estar puxando a carga B. Então a força que eu tenho, uma força, vou botar aqui F de C sobre B, é uma força de atração. Está puxando para a direita. Então nós temos aqui dois vetores, duas grandezas vetoriais, um F de A e B, um F de C e B. Não sei se vocês estão enxergando direitinho. E esses vetores, gente, os dois estão apontando para a direita. Aí você vai lembrar lá das regrinhas de somatório de vetores. Vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, a gente vai somar os módulos. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. Se forem perpendiculares, teorema de Pitágoras. E se formar um outro ângulo diferente, a gente vai usar a lei dos cossenos. Mas nesse caso aqui, os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para eu encontrar o meu vetor resultante, eu vou somar o F de AB e o F de CB. Logo, o que nós vamos fazer de início? Para iniciar a questão, eu vou encontrar o módulo da força de A sobre B e o módulo da força de C sobre B. Belezinha, é muito simples. Para achar esse módulo da força, aplicaremos a lei de Coulomb. Então, qual a lei de Coulomb, gente? F de A sobre B. Eu vou fazer, ó, constante eletrostática, carga de A vezes a carga de B sobre a distância ao quadrado. Quem não lembrar da lei de Coulomb, clica no link embaixo da descrição dessa aula, assiste a aula 01 que tem lá. Beleza. Então, o F de A sobre B vai ser igual... Quem é a constante, gente? Isso, 9 vezes 10 elevado a nona. A carga de A, 3 microcoulombs. E ele falou, gente, no enunciado, que essas cargas estão separadas por uma distância de 1 centímetro. Aqui tem 1 centímetro e cá também tem 1 centímetro. Então, bora lá. Carga de A 3 microcoulombs, carga de B 4 microcoulombs. Eu vou substituir logo, ó, lembrando, quanto vale um micro? 10 a menos 6, também eu falei na aula 01. A carga B, 4 microcoulombs, então 4 vezes 10 a menos 6. Lembrando, gente, eu falei na primeira aula que o micro, essa letrinha grega aqui, equivale a 10 a menos 6. E a distância entre elas é 1 centímetro. Nós também falamos isso na primeira aula, que eu vou ter que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, e lá no SI, a unidade de medida da distância vai ser dada em metros. Então, eu vou transformar de centímetros para metros. Ou seja, e eu disse lá que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Eu dei esse macetezinho lá para você ganhar tempo. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro, vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Beleza. Agora é só resolver, ó, gente. Aí nós vamos fazer a continha, né? O F de A em B vai ser igual. Olha, não vou ter muita coisa para simplificar, então eu posso multiplicar logo. Eu posso fazer da seguinte forma. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4, você faz 27 vezes 2 dá 54. Então 27 vezes 4 vai dar o quê? 108. Pronto. Então vai ficar aqui, ó, 108 vezes 10. Conserva a base, soma os expoentes. Eu vou somar menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. Beleza, ó. Sobre 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? 10 a menos 2 ao quadrado, também eu comentei. Potência de potência, né? Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, menos 2 vezes 2, 10 a menos 4.
Pronto, gente. F de AB vai ser igual a 108, dígito 1 é 108, né? A gente ensinou aqui, não precisa colocar. Conserva a base e subtrai os expoentes, ó. 10. Então vai ficar menos 3 menos o de baixo. Então menos 4. Belezinha, ó. Menos vezes menos mais. Menos 3 mais 4 mais 1. Então o F de AB vai ser igual a 108 vezes 10 elevado a 1, que não precisa botar o 1. Então quanto vale o F de AB? 1080 newtons. Galerinha, achamos a força de A e B, agora eu vou encontrar a força de B sobre C. Beleza, então, a força de C sobre B. Achamos a de A e B, força de C sobre B. Como eu disse a vocês, aplicando a lei de Coulomb vai ficar o que, gente? Constante eletrostática vezes a carga de B, carga de C, sobre a distância ao quadrado. Bora lá. F de C sobre B vai ser 9 vezes 10 a nona. Carga de B, 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6. E carga de C, gente, menos 6 vezes 10 a menos 6. Só lembrando, galerinha, o sinal de menos eu vou precisar colocar? Não. Eu estou achando o módulo da força. Se eu estou encontrando o módulo da força, eu vou colocar o módulo da carga. Lembrando a vocês que esse sinal de menos nós já usamos. Eu usei em que momento? Quando eu descobri que a força de C e B é uma força de atração. Então o sinal de menos, ele indicou apenas que nós temos uma força de atração aí. Belezinha, então eu vou colocar apenas quanto? 6 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, que é 1 centímetro, eu já vi para vocês que é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Beleza, já vimos, né? Que 1 centímetro é 10 a menos 2. Tranquilo até aí, né, galerinha? Beleza. Vamos lá. Então, F de C sobre B, eu vou multiplicar os três aqui, ó. 9 vezes 4 vezes 6, 216, não é isso, gente? Então, 216. Só lembrar, gente, você pode fazer 9 vezes 6, né? Que dá 108 vezes, que dá, perdão, 54 vezes 4, 216, né? Então, vamos lá, ó. 9 vezes 6, 108. 108 não, 54 vezes 4, 216. Vezes 10 elevado a menos 6 com mais 9, menos 3. Sobre 1 ao quadrado é 1, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. O que a gente pode fazer mais rápido, ó, gente? F de C sobre B, 216 vezes 10. Conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3 menos 4. Eu já fiz aqui, ó. Ficou mais 1, não é isso? Então, vezes 10 elevado a 1. Pronto. Que vai dar quanto, gente? 2.160 newtons. Como eu disse a vocês, os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tem a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante, o vetor soma, vai ser, nesse caso, o F de AB mais F de CB. Se fosse sentidos opostos, nós iríamos subtrair. Então, nesse caso aqui, gente, que vai ser o meu vetor resultante? Vai ser nada mais, nada menos que F de AB. Foi aqui, né? 1080 newtons mais 2160 newtons. Somando os dois aqui, soma aí, galerinha, dá quanto? Então eu tenho, ó, 1080 com 2160. Facinho, né, gente? Então, aqui dá 3.000, 3.160, aí 160 com mais 80, 240. Então aqui vai dar 3.240 newtons. Então nós encontramos o vetor resultante sobre a carga B. Vou botar um Bzinho aqui, ó. A questão, a gente ainda não terminou. Encontramos a primeira pergunta da questão, que era a resultante sobre a carga B. Mas ele quer também a resultante sobre a carga C. Então a gente vai apagar isso aqui e fazer a resultante. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos achar agora a segunda parte da questão, que é muito parecida, né? É a mesma coisa. Ele pediu a resultante na primeira parte, nós achamos sobre a carga B. Agora eu vou achar sobre a carga C. Observe, as cargas A e B, elas exercem uma força sobre a carga C. Lembrando que essa minha carga C ela é negativa. Então, a força que a carga A vai exercer sobre a carga C é uma força de atração. Então, A vai exercer uma força de atração
um F de A sobre C. Só que a carga B também é positiva. Então as duas também têm sinais opostos. Então a força que B também vai exercer sobre C também é uma força de atração. Então essa questão vai ser bem parecida com a outra questão, com o início, a primeira parte da questão, porque os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então nós vamos encontrar o F de A em C, o F de B em C e vamos somar os módulos dos vetores. Então o mesmo procedimento, ó, aplicando a lei de Coulomb, o F de A sobre C vai ser a constante, carga de A, carga de C, sobre a distância ao quadrado. Então F de A em C, 9 vezes 10 a nona, com 9 feio aqui, ó, gente. Carga de A, 3 micro, né? 3 vezes 10 a menos 6. Carga de C, menos 6. Lembrando que eu não preciso colocar o sinal de menos, certo, gente? Então vai ficar o quê? 6 vezes 10 a menos 6 sobre a distância. Que é a distância aqui? A distância aqui vai ser o quê? Essa distância toda aqui, ó. Se aqui eu tenho 1 centímetro de A para B e 1 centímetro de B para C, então de A para C nós teremos o quê? 2 centímetros, a distância de A para C. Certo? Pronto. Então vai ficar 2 vezes 10, lembrando que o centímetro é 10 a menos 2 metros, não é isso, gente? Então 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Pronto. Então agora eu só vou fazer aqui, ó. F de AC, eu não vou multiplicar os 3 não. Como eu posso simplificar depois o 6 com o resultado aqui, então vai ficar 3 vezes 9, 27, vezes 6, vezes 10, menos 6 mais 9, menos 3, já fizemos isso outras vezes, né, gente? Então nós teremos aqui sobre 2 ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 4, potência de potência, né? Aí, como eu disse a vocês, eu posso simplificar o 6 e o 4, ó. Eu divido por 2 e por 2. Então, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Pronto. Aí, agora, você pode resolver, ó. F de A em C vai ser igual a 3 vezes 27. Você pode fazer, ó. 3 vezes 7, 21. Com 2, né? 3 vezes 2 é 6, com 2, 8. Então, dá 81. Vezes 10, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3, menos 4, a gente já fez várias vezes isso, né, gente? É menos vezes, menos 3, menos 4, menos vezes menos dá mais, então menos 3 mais 4 mais 1, sobre 2, o 2 fica aqui embaixo. Então isso aqui daria o quê? 810 newtons sobre 2. Aí eu posso dividir, né, gente? 810 dividido por 2, então F de A em C vai ficar igual a 405 newtons. Então isso é a minha resultante da carga, minha força, perdão, gente, que a carga A exerce sobre a carga C. Lembrando que nós fizemos 3 vezes 27, 81, vezes 10, 810, dividir por 2, dá isso aqui. Aí agora eu vou fazer a força que a carga B exerce sobre a carga C. O mesmo procedimento, ó. Então, a força de B sobre C vai ser a constante, carga de B vezes a carga de C sobre a distância ao quadrado. Então, vou colocar até aqui na frente, ó. Agora ver se a gente deixa espaço aqui. F de B em C, 9 vezes 10 a nona. Eu vou colocar aqui do lado, gente. Tá bom aqui. Vezes carga de B, 4 vezes 10 a menos 6. Carga de C, lembrando, não precisa botar o sinal, né, gente? 6 vezes 10 a menos 6. Sobre. Qual vai ser a distância agora, gente? Observe a distância de B para C. Não são 2 centímetros, é apenas o que? 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 a menos 2, né? Passei para metros, elevado ao quadrado. Bom. Então, a força que B exerce sobre C. Aí aqui eu posso fazer a conta direta, né, gente? Olha, eu vou fazer
4, a gente já fez essa conta, né? 6 vezes 9, aí você 6 vezes 9 é só fazer, né? 3, 9, 27, 6 vezes 9, 54, não é isso? 54 vezes 4, aí você faz 54 vezes 2, 108, 216, a gente já fez essa conta, 216 vezes 10, aí aqui, somando os expoentes, vai dar 10 a menos 3, né? Menos 6 mais 9, a gente já fez isso várias vezes também, já podemos fazer mais rápido. E aqui vai ficar 1, precisa voltar, 10 a menos 4. Então, gente, a força de B sobre C, vou colocar aqui na frente, vai ser igual a 216 vezes 10. Ou seja, isso é igual a 2.160 newtons. Pronto. Então achamos, vou botar aqui embaixo, F de B em C, 2.160 newtons. Aí agora, pessoal, eu vou apenas fazer o meu vetor resultante. O meu vetor resultante vai ser um F de... Eu posso colocar um F de A em C mais F de B em C. A gente vai somar os módulos, lembrando a vocês que a gente somou as duas situações. Eu somei os módulos, porque os vetores tiveram a mesma direção, o mesmo sentido. Se fossem sentidos opostos, ia subtrair. Ou aplicar aquelas regras de somatório de vetores, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? 405 mais 2.160. Então, a continha dá para fazer rápida, né, gente? Então, a força resultante, você faz, né? Não precisa muita coisa não, ó. Você faz 2.100 com mais 400, 2.500. 2.565, né? Ou você arma a continha, né, gente? Arma a continha lá e faz a operação. Então, dá 2.565 newtons. Então, nós já encontramos a resultante sobre a carga C. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira questãozinha, né? Achamos a força de A sobre C, a força de B sobre C e somamos para achar o vetor resultante. Então, gente, a gente encerra a primeira questão, a número 1, e vamos agora fazer a leitura da questão 2. Então, gente, vamos agora resolver a questão 02. Na questão 02, ele fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes exercem entre si uma força de intensidade 900 newtons. Se dobrarmos o valor da primeira carga, quadruplicarmos o valor da segunda carga e dobrarmos a distância entre elas, qual será a nova força? Então ele deu uma situação com duas cargas e ele quer saber agora qual vai ser a nova força mudando as condições agora. Então a gente vai colocar um desenho também aqui no quadro e vamos resolver mais uma das questões, né? Então, como eu falei para vocês, essa aula de resolução de exercícios a gente vai aplicar, na verdade são aplicações da lei de Coulomb. Então nós vamos fazer agora aplicações da lei. Conforme a gente leu aí, ele fala que duas cargas pontiformes, de duas cargas quaisquer, exercem entre si uma força de intensidade 900 newtons, né? Então, conforme foi lido aí. E aí, então, eu coloquei aqui duas cargas quaisquer, posso ter uma carga Q1 e uma carga Q2. Lembrando que essa força ele não diz na questão, mas pode ser uma força de atração ou repulsão, ele não determina isso. Eu coloquei como força de repulsão aqui. Então, ela separada por uma distância qualquer vai exercer uma força F. Eu posso, na verdade, escrever como seria essa força. Aplicando a lei de Coulomb, eu sei que essa força F de 900 newtons seria a constante produto das cargas Q1 vezes Q2 dividido pelo quadrado da distância entre elas. Beleza. Então isso aqui seria a força F. Aí ele fala o seguinte: em uma outra hipótese, se nós tivéssemos duas cargas, se eu dobrasse o valor da primeira carga e quadruplicasse o valor da segunda. Então, se eu dobrar o valor, se eu tiver a mesma condição aqui, uma carga agora, duas cargas, aí eu vou dobrar o valor da primeira
Então, se eu vou dobrar, se a primeira carga é Q1, dobrando o valor dela vai ficar 2 vezes Q1. Quadruplicar o valor da segunda carga. Então, se eu tenho Q2, não sei o valor de Q2, gente. A gente não sabe o valor. A gente chamou de Q2. Eu sei que se eu quadruplicar, vai ser 4Q2, certo? E dobrarmos a distância. Se a distância é Dzinho, vai ser 2 Dzinhos. Pronto. Aí ele quer saber qual vai ser a nova força. Olha, considerando a situação anterior aqui, então eu sei que elas teriam sinais iguais. A gente supôs isso aí, que não faz diferença. Se os sinais forem opostos, não vai fazer nenhuma diferença. Agora nós teremos uma outra força. Uma nova força que eu posso chamar de F', sei lá. Certo? Vou botar um tracinho aqui. F', pronto. Então, quem seria essa força que eu chamei de F'? Eu vou aplicar a lei de Coulomb, né? Então, vai ser a constante, produto das cargas, que são as cargas 2Q1, 2 vezes Q1, e a segunda carga, 4 vezes, vou dar um parênteses aqui, ó, 4 vezes Q2. Sobre a distância ao quadrado. Quem é a nova distância, gente? É o dobro, né? Então eu chamei de 2D. Então 2D, tudo isso ao quadrado. Então, na verdade, a nova força, eu posso arrumar isso aqui, ó. Eu posso fazer 2 vezes 4, 8, né? Então 8 vezes K. Aí sobrou quem? Q1 vezes Q2. E a distância, gente, ó, é tudo isso ao quadrado, ó. Então 2 ao quadrado, 4 vezes D ao quadrado. Pronto. Eu posso dividir, né? 8 dividido por 4, 2. Então a força-linha, a nova força, vai ser 2 vezes K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Observe, isso aqui é justamente isso, né? É justamente o valor de F. Então a nova força F', ela vai ser igual a 2 vezes isso aqui que é F. Então a 2 vezes a minha força anterior. Então, gente, a nova força, ela vai ser igual 2 vezes, quanto vale a força anterior? A força anterior, gente, quanto vale a força F? 900. Então 2 vezes 900 newtons. Ou seja, a nova força vai ser igual a 1800 newtons. Então isso aí eu poderia, se nós tivéssemos, ao invés do dobro, se nós não tivéssemos 2D, se ela fosse reduzida à metade, aí eu colocaria o quê? Ao invés de colocar 2D, seria D dividido por 2. Só que seria D dividido por 2 ao quadrado. Ficaria D quadrado sobre 4. Lembrando que esse 4 que ficaria cá embaixo no denominador, ele passaria para o numerador. Então esse 4 aqui ele ia passar multiplicando. Lembra, gente? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dividir, se eu dobrar a distância, a força reduz 4 vezes. Se eu aumento uma carga 4 vezes e outra 2 vezes, então vai aumentar 8 vezes. Mas a distância, se eu triplicasse aqui, ela ia diminuir 9 vezes. Mas se eu reduzir a distância à metade, ela aumenta 4 vezes. Se eu reduzir a distância a um terço, 3 vezes, ela aumenta 9 vezes. Beleza, gente? Então, basicamente, é uma questão muito simples, que envolve só uma pequena interpretação. A gente fez uma comparação da força anteriormente, né? Quando ele deu a situação, e na hipótese de mudarmos as condições, dobrarmos as cargas, quadruplicarmos as cargas, poderia ser triplicarmos as cargas. Se eu triplicasse, seria 3 vezes o valor de Q2. Então, basicamente, essa foi a nossa questão número 2. Aí agora a gente vai fazer a questão de número 3. Mas uma coisa tem que ser bem importante, que você não pode esquecer de se inscrever no canal, deixar seu like, né, comentar. Então, gente, se inscreve aí, dessa moral aí para vocês poderem aproveitar e a gente motivar e fazer novos vídeos, novas aulas. Eu pretendo gravar, a gente vai gravar vários conteúdos, várias partes da física. Também lembrando que nós vamos gravar mais conteúdos jurídicos. Eu comentei no vídeo anterior que eu vou gravar, além desses conteúdos jurídicos, a gente vai gravar alguns temas que são interessantes e são importantes, que o pessoal não sabe no cotidiano, que tem direito.
fala de direito do consumidor, previdenciário. Então são temas que a gente sempre tem alguém na família, ou algum conhecido, ou a gente mesmo pode um momento precisar. E tem que ter um mínimo de noção para saber quando você deve procurar ou não advogado para tentar garantir os seus direitos, né? Então a gente vai ficar falando um pouco disso aí no canal também. Lembrando que o canal ele não é só de física, eu também vou tratar de temas jurídicos, mas por enquanto eu vou começar a gravar mais aulas de física, conteúdos, para disponibilizar para os meus alunos e para o pessoal em geral. E a gente vai ter questões com nível mais, um pouco mais simples, questões mais fáceis, questões com nível melhor, questões com nível do Enem. Eu vou fazer uma bateria de aulas de resolução de questões para o Enem, um pouco mais próximo do Enem. Então a gente vai pegar algumas questões de físicas anteriores, a gente vai resolver aqui, montar uma playlist aí só de questões para o Enem. E enfim, agora a gente vai resolver a questão 3. Vamos agora para a nossa terceira questão do dia. A gente tem o seguinte, duas cargas, ele deu valor de 1 microcoulomb e menos 9 microcoulombs, colocadas fixas numa mesma reta, separadas por uma distância de 60 centímetros. A distância em relação à carga de 1 microcoulomb, que ao colocar uma terceira carga, esta ficará em equilíbrio, é igual a ele deu as alternativas aí, 10 centímetros, 30 centímetros, 60 centímetros e 90 centímetros. Então, galerinha, eu vou desenhar também essa questão aqui no quadro, a gente vai dar uma analisada primeiro, para ver realmente o que é que nós vamos encontrar, o que é que nós estamos procurando, e aí a gente começa a resolver. Falou, galerinha, a nossa questão 3 está aqui. É o seguinte, ele falou, como a gente leu agora no enunciado, né? Então nós temos duas cargas, Q1 e Q2, ele não chamou de Q1 não, né? Ele disse que tem uma carga de 1 microcoulomb e uma carga de menos 9 microcoulombs, né? Colocadas numa certa distância. Ele diz o seguinte, a que distância da carga de 1 microcoulomb eu colocaria uma terceira carga e esta ficaria em equilíbrio. Primeira coisa, gente, as cargas são colocadas fixas, essas duas cargas são fixas, então nós teremos uma terceira carga que vai ficar em equilíbrio. Preste atenção, essa é a questão. Nós temos três possibilidades de colocar essa terceira carga. Ela vai ficar em equilíbrio apenas em uma possibilidade. Então, quais são as três possibilidades? Vou chamar aqui o ponto A, o ponto B, eu vou botar essa distância mais embaixo aqui, gente. 60 centímetros. Vou botar aqui para não atrapalhar a visibilidade de vocês, certo? Então, vou chamar um ponto B e um ponto C. Eu estabeleci pontos aleatórios, é um ponto, tudo na mesma reta. Esses pontos estarão na mesma reta, certo? Das duas cargas. Então, eu posso colocar a minha terceira carga em um desses três pontos, ou no ponto A, ou no ponto B, ou no ponto C. E qual ponto eu vou colocar? Aí agora a gente vai ficar atento aí, ó. Presta atenção nesse macete aí para vocês se ligarem, ó. Eu poderia acontecer de estar em um desses três lugares, vai estar em um único ponto. Qual seria esse ponto? Primeira coisa, ó, gente. Vamos analisar a questão vetorial. Bora lá. Se a carga estivesse nesse ponto, a força que a carga 2 exerceria sobre essa carga nesse ponto, digamos, vamos considerar essa carga, ela pode ser positiva ou negativa. Digamos que ela seja positiva. Não vai mudar muita coisa não, gente. Eu vou considerar positiva nos três casos ou negativa nos três casos, tanto faz. Se ela for positiva, uma hipótese, nesse ponto aqui, sendo ela positiva, a carga 2 estaria atraindo. Né? Um F2 aqui estaria atraindo. E a carga 1 estaria, como seria positivo e positivo, sinais iguais se repelem, não é isso? Então estaria repelindo o F1. Então, mais uma vez, se a terceira carga colocada no ponto B, considerando ela positiva, positivo e negativo, força de atração para a direita. Positivo, positivo, repulsão. A professor, e se ela fosse negativa? Se fosse negativa, a negativa estaria repelindo para a esquerda e a positiva estaria atraindo para a esquerda, ou seja, as duas forças estariam apontando para a esquerda. Nesse caso, gente,
as minhas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu consigo equilibrar as forças puxando para um único lado? Não, né? Ela iria ser puxada para o lado de cá, para o lado direito. Então não estaria em equilíbrio. Então para esse exemplo aqui, eu não posso colocar a carga no ponto B. Não posso colocá-la entre as duas cargas. Para que elas ficassem entre as duas cargas aqui, qual seria a condição? Quando é que eu colocaria ela aqui no meio das duas? Se as minhas cargas tivessem sinais iguais. Ou as duas positivas ou as duas negativas. Claro, uma estaria repelindo para um lado ou repelindo para o outro. Ou as duas estariam atraindo para o lado da carga 2 e atraindo para o lado da carga 1. Então, se as duas cargas tiverem sinais iguais, a minha terceira carga teria que ser colocada entre elas para permanecer em equilíbrio. Beleza. Agora, nesse caso aqui, ó, a carga 1 vai estar repelindo uma força F1 e a carga 2 vai estar atraindo uma força F2. Então, poderia ser no ponto A? Poderia. Não estou afirmando ainda que é. Vamos ver no ponto C? A carga 1 vai estar repelindo, certo? Um F1. E a carga 2 vai estar atraindo, um F2. Então, poderia ser no ponto C? Poderia também. E aí, professor? Então vai ser nos dois casos, ou eu vou ter que escolher um caso, ou vou chutar. Você não vai chutar, não. Presta atenção. A lei de Coulomb diz o seguinte, que a força de atração ou repulsão, vai depender da constante, é proporcional ao produto das cargas, Q1 e Q2, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, presta atenção, gente. Nós temos duas coisas aqui. Uma noção de proporcionalidade e uma inversão de proporcionalidade. Então, quanto maior as cargas, maior força. Quanto maior a distância, menor força. Observe, há uma compensação entre cargas e distâncias, certo? Então, perceba, se eu coloco no ponto C, em relação à carga, a carga C em módulo, lembra aí que a gente trabalha com ela em módulo, não é isso? Em relação ao módulo, o módulo de Q2 é maior que o módulo de Q1. Então a força 2 seria maior que a força 1 por questão do módulo da carga. Tranquilo. A distância entre Q2 e C é menor do que a distância entre Q1 e C. Então, em relação à distância, a força 2 também seria maior. Então, gente, teria alguma situação, algum ponto depois da carga 2, que a força 1 pudesse ser maior do que a força 2? Não, porque vai estar mais próximo e o módulo da carga 2 é maior. Então, gente, não tem nenhum ponto depois da carga 2 que eu colocasse uma terceira carga e ele conseguisse atingir o equilíbrio. Por outro lado, se nós colocarmos antes da carga 1, com relação ao módulo da força, seria menor, né? F1 seria menor porque a força em módulo, a carga 1 é menor em módulo. Porém, ela está mais próxima, então a distância é menor, logo, quanto menor a distância, maior a força. Então, gente, F1 poderia ser maior por conta da distância e seria menor por conta do módulo da carga. Então, nesse caso, qual seria o ponto que eu deveria colocar minha terceira carga? No ponto A, no ponto situado antes da carga de menor módulo. Então, presta atenção. Se as duas cargas tiverem sinais iguais, eu coloco entre elas. Se as cargas tiverem sinais diferentes, eu vou colocar anterior ou posterior à carga de menor módulo. De menor módulo. Não esqueça disso. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos onde a gente vai colocar. Eu sei que nós vamos colocar onde? Em um ponto A está situado antes da carga 1. Certinho? Vamos organizar aqui o quadro. Então, pessoal, arrumando aqui nosso quadro, então imagine, nós já vimos que essa carga, a terceira carga, essa carga 3, nós colocaremos ela antes da carga 1, certo? Então, na questão, ele quer saber justamente a distância entre a carga de 1 microcoulomb, que eu chamei de Q1, e a carga que eu vou colocar. Eu vou chamar essa distância de X. Então, da carga Q3 até a carga Q1, nós chamamos de X, certo?
Agora, vem cá, se de Q3 a Q1 é x, qual vai ser a distância entre Q3 e Q2? Aí eu vou fazer, ó, gente. Vai ser x mais a distância que ele deu, 60. Então vai ser x mais 60 centímetros, não é isso? Então essa aqui é a distância entre a carga Q3 e a carga Q2. Se o ponto estivesse aqui no meio, gente, aí eu chamaria isso aqui de x. Aí seria 60 menos x. Nesse caso vai ser 60 mais x ou x mais 60. Então, observe, ó. O que eu posso afirmar é que a força que Q2 exerce, se eu chamar Q3 de positivo, gente, eu considerando a carga Q3 positiva, como a gente fez nesse instante, na explicação, então a força 2 vai ser uma força de atração, um F2, chamado de F2 aqui, que é a força da carga 2 sobre Q3, e a força da carga 1, chamada de F1, ó, vai ser de repulsão, que seriam sinais iguais. Lembrando, se eu considero Q3 positivo, Q1 é positivo, repele, Q2 negativo, vai atrair. Então as forças, claro, né, gente? A intenção justamente é que elas tenham sentidos opostos e eu possa equilibrar as duas. Se elas vão ficar em equilíbrio, a resultante é nula, claro, porque a força 1 ela vai ser necessariamente igual à força 2. Isso é a condição para que elas fiquem em equilíbrio. Tranquilo, né? Aí vamos escrever quem seriam essas forças. A força 1, aplicando a lei de Coulomb, vai ser quem? A constante, produto das cargas, né, gente? Então vai ser Q1 vezes Q3 sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância? X. Então sobre x ao quadrado. A força 2, mesma coisa, a gente vai ser K, no caso aqui agora vai ser quem? Q2 vezes Q3 sobre a distância ao quadrado. Quem é a distância agora? X mais 60, tudo isso ao quadrado. Não esqueçam de colocar o parênteses, né, gente? Pronto. Então, basicamente é só resolver isso aqui e nós queremos encontrar o valor de quem aqui? X, que é a distância da carga de 1 microcoulomb até a minha carga Q3. Então, eu não conheço o valor de Q3, mas eu posso simplificar aqui, ó. Eu não preciso. A constante também você não precisa colocar, ela simplifica aqui, ó, gente. Está dos dois lados. Sobrou o que aqui? Q1, que eu sei quanto vale, é 1 microcoulomb, então 1 microcoulomb sobre x ao quadrado, que é igual a Q2, que é quanto? Menos 9. Eu preciso colocar o sinal de menos? Não, né, gente? Porque é em módulo, então não precisa colocar o sinal de menos. Então vai ser 9 microcoulomb sobre x mais 60 ao quadrado. Eu posso cortar o microcoulomb aqui, ó. Pronto, então ficou o que aqui, gente? 1 sobre x ao quadrado igual a 9 sobre x mais 60 ao quadrado. Ô professor, eu tenho que transformar o 60 em metros? Não precisa, porque o resultado que ele deu no gabarito está em centímetros. Mas se você transformar em metros não vai mudar em nada, depois você vai converter para centímetros novamente. Mas deixa aí. Aí, gente, veja bem, ó. Você é um cara inteligente, não vai ficar fazendo conta toda. Tem gente que faz as viagens e aí faz o produto logo nos extremos, e aí cai numa equação de segundo grau, aí tem que achar Bhaskara, delta e Bhaskara. Não é preciso não, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode usar o seguinte macetezinho, ó. Como eu tenho os termos ao quadrado, eu posso aplicar uma raiz nesse lado e uma raiz nesse lado. Quando você aplica uma raiz nos dois membros da sua equação, você não altera a matemática disso aí. Então, quando eu apliquei a raiz aqui, olha como vai ficar. Raiz de 1 é 1. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Raiz de x mais 60 ao quadrado, x mais 60. Ou seja, nós tiramos o termo do segundo grau e ficou uma equação do primeiro grau. Ao invés de a gente trabalhar com a equação do segundo grau, vamos trabalhar com a equação do primeiro grau. Aí a gente faz produto dos extremos, ó, o famoso cruz credo. Ó. Então vai ficar 1 vezes isso aqui, 1 vezes x
mais 60, que não precisaria nem colocar o 1, e 3 vezes x, 3x. Então vai ficar o quê, gente? 1 vezes x mais 60 é x mais 60 igual a 3x. O mais x vai para lá menos x, então vai ficar 60 igual a 3x menos x, né, gente? 3x menos x, eu vou inverter a ordem para ficar mais bonitinho, ó. Então vai ficar 2x igual a 60, 2 passa dividido, né, gente? Então x igual a 60 sobre 2, x, claro, né, gente? Pessoal que já tem uma maior facilidade em matemática, não precisa fazer esse passo a passo. Eu faço porque a intenção dessa aula é que ela atinja as pessoas que gostam de física e as pessoas que não gostam de física. As pessoas que têm dificuldade, às vezes, por questões bobas de matemática, às vezes criam um bloqueio com a parte de física. Então, por isso que a gente faz um passo a passo. Às vezes o cara tem dificuldade com a equação do primeiro grau e ele deixa de aprender física por conta disso. Então, aqui a gente vai fazer sempre um passo a passo. Claro, tem às vezes quando a gente for avançando nas questões, eu vou dizer, olha, vá na aula tal, tire essa dúvida aí, porque a gente vai adiantar aqui. Mas algumas coisas a gente vai fazendo passo a passo. Então, x vale o quê? 60 por 2, 30. Lembrando que isso aqui está dado em centímetros. Então, essa é a distância, gente, que eu vou colocar a minha terceira carga em relação à carga de 1 microcoulomb e ela vai permanecer em equilíbrio 30 centímetros. Na questão que eu coloquei para vocês aí, dá uma olhadinha no vídeo, ela está na letra B, B de bola, né? Então foi a letra B de bola, 30 centímetros. Então, rapaziada, com isso aqui nós encerramos mais uma aula no nosso canal, mais uma aula de física, resolvendo. Essa aula foi uma aula de resolução de exercícios, aplicação da lei de Coulomb, né? Lembrando que nós estamos trabalhando nessa parte aí com conteúdo de eletrostática. O próximo bloco, a próxima parte do conteúdo é a parte de campo elétrico, a gente vai falar de potencial, campo elétrico. Lembrando que eu ainda vou gravar possivelmente mais uma aula de lei de Coulomb com as questões um pouco mais avançadas, com nível melhor. Então, como esse vídeo ficou um pouco extenso, a gente vai fazer mais uma aula só com algumas questões, uma ou duas questões com nível mais avançado. E aí eu vou gravar um bloco de aula sobre campo elétrico. Mas enfim, galerinha, valeu aí por assistirem. Mais uma vez lembrando a vocês, quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, aciona o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Estaremos postando mais vídeos, mais aulas, mais conteúdo jurídico aí durante a semana aí. Então fiquem atentos aí, sigam direitinho, deixe seu comentário se gostou, se gostar deixe o like. Então valeu, um forte abraço, uma ótima semana a todos aí.